Existe uma diferença muito grande entre um movimento político forte e um movimento político dependente de idolatria. O movimento forte sobrevive quando seus líderes caem porque ele é sustentado por princípios, visão de país e capacidade de renovação. Já um movimento baseado em devoção pessoal começa lentamente a entrar em colapso no momento em que seus seguidores passam a defender homens ao invés de defender ideias. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com parte da direita brasileira agora. Porque existe uma coisa que quase ninguém quer admitir. Movimentos políticos não morrem apenas quando perdem eleições. Eles começam a morrer quando deixam de conseguir fazer autocrítica. Bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael, e já peço que você possa se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o like e tem um ótimo vídeo. O problema do cenário atual não é simplesmente a queda de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Isso é apenas a superfície estatística de uma crise muito mais profunda. O que está começando a ruir é a confiança emocional de parte do eleitorado que durante anos acreditou estar apoiando um grupo diferente da velha política brasileira. E quando essa confiança começa a ser corroída, o impacto não é apenas eleitoral, ele é psicológico. Porque o eleitor tolera muito mais coisas em figuras políticas que admira. Mas existe um limite invisível onde a sensação de desgaste começa a superar a sensação de esperança. E quando isso acontece, o apoio deixa de ser convicção e passa a ser apenas hábito tribal. Existe uma dinâmica perigosa acontecendo no Brasil que pouca gente percebe. As grandes bolhas políticas brasileiras criaram uma espécie de blindagem emocional coletiva. Dentro dessas bolhas, não importa mais o que aconteça. O eleitor já não analisa fatos para decidir seu posicionamento. Ele decide seu posicionamento primeiro e depois reorganiza os fatos para proteger sua identidade política. Isso destrói completamente a capacidade racional de uma sociedade escolher bons líderes. Porque o debate deixa de ser sobre verdade, competência ou coerência, passa a ser apenas sobre proteção do próprio grupo. E esse talvez seja o aspecto mais preocupante da política contemporânea. Nós transformamos líderes políticos em símbolos emocionais de pertencimento. Muita gente já não apoia determinado político porque acredita sinceramente em sua capacidade administrativa ou em seu projeto nacional. Apoia porque aquele líder virou uma extensão psicológica da própria identidade. Criticar o político virou para muitas pessoas quase como atacar a própria família. E quando uma sociedade chega nesse estágio, ela começa lentamente a perder sua maturidade democrática. O problema é que a realidade não respeita narrativas emocionais para sempre. Em algum momento, a sucessão de contradições começa a produzir desgaste concreto. Não porque a militância abandona imediatamente o líder. Isso raramente acontece. O verdadeiro efeito aparece no eleitor silencioso, naquele que não milita, naquele que não passa o dia inteiro defendendo o político na internet, naquele que apenas observa o ambiente e começa lentamente a sentir desconforto. E eleições presidenciais quase sempre são decididas exatamente por esse eleitor menos apaixonado. Muita gente ainda não compreendeu que rejeição política é mais destrutiva do que falta de popularidade. O candidato pode até não ser amado pela população e ainda assim vencer, mas quando ele passa a provocar rejeição intensa fora da própria base, sua capacidade de expansão eleitoral começa a morrer. Porque o eleitor comum não vota apenas por identificação ideológica, ele vota por sensação de estabilidade, confiança e desgaste emocional. E quando uma figura política transmite permanentemente conflito, polêmica, tensão e suspeita, parte da sociedade começa a enxergá-la como um risco, mesmo sem migrar totalmente para o outro lado. Talvez o ponto mais trágico disso tudo seja perceber que o Brasil está desperdiçando uma oportunidade histórica de renovação política. A direita brasileira finalmente havia conseguido construir força popular, influência cultural e espaço nacional depois de décadas sendo marginalizada no debate público. Mas ao invés de usar esse capital para formar novas lideranças, ampliar quadros técnicos e construir um projeto nacional mais sofisticado, parte desse movimento preferiu concentrar tudo em torno de uma única família política. E quando o movimento inteiro passa a depender emocionalmente de um sobrenome, ele se torna frágil. Nenhuma corrente política madura deveria ter medo de renovação. Pelo contrário, a capacidade de produzir novos líderes é justamente o que diferencia movimentos históricos de fenômenos passageiros. Quando toda tentativa de renovação é tratada como traição, o grupo começa lentamente a sufocar a própria sobrevivência futura.
Porque nenhuma liderança é eterna, nenhum ciclo político dura para sempre. E movimentos que não sabem preparar sucessores acabam entrando em decadência justamente no momento em que mais precisam de inteligência estratégica. Existe também uma questão humana muito séria por trás disso tudo. O poder prolongado frequentemente produz um fenômeno perigoso: a incapacidade de perceber os próprios erros. Quanto mais uma figura política é cercada por admiradores incondicionais, mais difícil se torna distinguir lealdade de bajulação. E líderes que deixam de conviver com críticas sinceras começam lentamente a perder contato com a realidade. Esse é um dos motivos pelos quais tantos grupos políticos entram em processos de autodestruição sem perceber. O mais impressionante é que o Brasil continua preso numa lógica extremamente pobre de debate político. Tudo gira em torno de nomes, escândalos, rivalidades e paixões partidárias, enquanto quase ninguém discute seriamente o que deveria ser o centro da conversa: produtividade nacional, desenvolvimento tecnológico, eficiência estatal, educação de excelência, segurança jurídica, crescimento industrial e fortalecimento institucional. Nós transformamos a política numa novela emocional permanente. E países que transformam política em entretenimento acabam perdendo a capacidade de construir projetos históricos duradouros. Bom, talvez o maior risco para o Brasil não seja a vitória de um partido específico. Talvez o maior risco seja uma sociedade que desaprendeu a exigir grandeza de seus líderes. Porque quando o eleitor passa a escolher apenas o grupo que odeia menos, ao invés de procurar aquilo que realmente admira, a política inteira entra num processo lento de mediocrização. E nações não entram em decadência apenas por corrupção ou crise econômica. Elas entram em decadência quando deixam de acreditar que podem produzir líderes melhores. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva, deixe seu like, comente se você concorda comigo ou não e até o próximo vídeo.